Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, deixo aqui a minha saudação de paz e de alegria, porque nos encontramos para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz a vida diocesana de Caxias do Sul. É sempre o espaço para as nossas comunidades, as paróquias, as lideranças comunitárias, sacerdotes e também o nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, além do nosso bispo emérito, Dom Alessandro Ruffinoni. No programa Ponto de Encontro, edição de hoje, estaremos destacando Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha já prepara a 142ª Romaria de Caravaggio. Pelo segundo ano consecutivo, a Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio será totalmente virtual, online, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas também nesse período de pandemia. Aliás, o santuário já iniciou a programação da 142ª edição da Romaria de Caravaggio, com a celebração da novena aos domingos, sempre na missa das 11 horas da manhã, que você acompanha também aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. O reitor, Padre Gilney Fronza, alimenta uma grande expectativa também, porque ele mesmo coloca de que iremos rezar pela internet. Em seguida, o reitor do santuário conversará conosco sobre o assunto. Ainda vamos estar conversando com a coordenadora da catequese na Diocese de Caxias do Sul e também integrante da equipe de formação pastoral da nossa diocese, a irmã Nelly Basso. A nossa catequese está com uma cara nova na Diocese de Caxias do Sul. Ela não perde os princípios, mas ela acaba se adequando às necessidades do momento. Uma proposta muito identificada com o momento que estamos vivendo, também baseada nas redes sociais, nos meios tecnológicos, mas que não abre mão da experiência e da vivência familiar. Em seguida, então, a irmã Nelly Basso também vai comentar conosco sobre esta nova proposta que foi elaborada, foi ajustada no ano passado para todo o processo catequético na nossa Diocese de Caxias do Sul. E ainda teremos também uma breve participação do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon. Dom José continua convidando a comunidade católica de Caxias do Sul e da região também para que quem tiver condições faça a doação de alimentos para as pessoas necessitadas. Muitas pessoas estão passando necessidades alimentares. Tivemos recentemente, no sábado de Aleluia, também um momento especial de arrecadação de donativos, enfim, de alimentos para as pessoas necessitadas. Quase 10 toneladas de alimentos foram coletadas nas paróquias da cidade de Caxias do Sul. Segundo Dom José, esse momento ainda é de muita solidariedade. São os assuntos que nós vamos estar tratando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente, nós estamos juntos com o Ponto de Encontro. Pois é, pelo segundo ano consecutivo, a maior peregrinação de fé da Serra Gaúcha não será presencial. A 142ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio vai ser toda ela virtual, pela internet ou online, como vocês queiram também. A decisão da reitoria do santuário atende justamente à situação da pandemia e a proposta de evitar a aglomeração de pessoas. Embora a vacina contra o coronavírus já esteja sendo aplicada, a reitoria entendeu por bem ainda realizar a romaria de forma virtual, nesse compromisso de amor e de cuidado à vida. O reitor, Padre Gilney Fronza, alimenta muita expectativa nesta forma de rezarmos pela internet. Ele reconhece que não é
o ideal, mas é o que se pode fazer no momento. O reitor do Santuário de Caravaggio confirma à TV Canção Nova e ao programa Ponto de Encontro que a nossa Romaria de Maio vai ser toda ela virtual. Nós quase que já escolhemos a condição de fazer online exatamente tendo em vista a demora das vacinas. Nós saudamos, nós agradecemos a Deus por esse avanço da ciência de nos proporcionar a vacina para neutralizar a ação deste vírus, mas nós sabemos que a nossa responsabilidade prossegue e onde há concentração de pessoas, isso favorece o contágio. Então nós vamos assim optando porque essa romaria ela seja de forma online, ela seja pela internet e dentro da nossa mídia digital nós possamos conversar e rezarmos juntos. Hoje nós vemos a mudança nas formas de trabalho, mudanças na forma de educação. Nós também dizemos mudança na forma de rezar. Nós não temos a presença das pessoas, nós não temos os templos abertos, mas nós podemos nos encontrar, aquilo que está no nosso coração, despertar esta grandeza que temos no nosso coração, cultivarmos a nossa espiritualidade. É diferente, não é a mesma coisa, mas é o que nós podemos por hora. E penso que assim todos nós temos uma responsabilidade, cada um de nós temos uma responsabilidade para podermos então aprofundar ainda mais, enraizar ainda mais a nossa fé. Qual é o tema que foi escolhido, preparado para esta Romaria de 2021? Ó Mãe de Caravaggio, ajudai-nos ou ensinai-nos a estar sempre a serviço da vida como compromisso de amor. E depois nós criamos um lema, vida que cuida da vida. Quer dizer, se nós somos devotos de Caravaggio, nós temos um compromisso com a vida. É o compromisso com a vacina, é o compromisso com o cuidado, é o compromisso com o distanciamento. A nossa oração ela tem que ser coerente com a realidade que estamos vivendo. A nossa ação, ela que é também voltada para a caminhada, voltada para estarmos aqui, ela tem que ser redimensionada para aquela atitude que pode nos ajudar e muito hoje. E aquilo tudo que está sendo ali recomendado. Portanto, a nossa romaria, ela vai acontecer na medida em que cada um de nós acolher esta realidade que vamos vivenciando e deixar que esta realidade seja iluminada pela nossa fé. Quando se fala em Nossa Senhora de Caravaggio, a gente se lembra sempre do estar a serviço, do estar disponível, do cuidado, do zelo pela vida. Então, nesse momento, também nós assim queremos fazer. A vida que cuida da vida. Aqueles momentos preparatórios, as pré-romarias, por enquanto, estão todos suspensos? Na verdade, vale o mesmo argumento. Tudo aquilo que aglomera pessoas precisa ser revisto. Nós estamos tentando também fazer com que ela seja de uma forma não presencial, mas que seja virtual. Quer dizer, as pessoas que participam conosco dessas pré-romarias farão o envio de mensagens a partir dos seus grupos, a partir do seu interesse dentro daquelas que são as romarias, as pré-romarias, os ciclistas, os cavalarianos, os jipeiros, enfim, nós vamos tentar fazer com que aconteça também dessa forma online, vamos dizer assim, a primeira romaria, a pré-romaria online, nesta 142ª Romaria Caravaggio, a segunda de maneira virtual. Obrigado, Padre Gilney Fronza, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha. Neste ano, a Romaria ao Santuário, em sua 42ª edição, terá como tema
Ó Maria, Mãe de Caravaggio, ajudai-nos a estar a serviço da vida como compromisso de amor. O importante nesse momento é que a gente reze, que a gente mantenha alimentada a nossa fé, a nossa parte espiritual também. A gente sabe que não é o ideal é sempre o presencial na igreja, mas em tempos de pandemia precisamos nos adequar desta forma e não deixar de lado a nossa fé. Então, mais uma vez, a Romaria de Caravaggio vai ser toda ela virtual, redes sociais, pelas plataformas de comunicação do santuário, veículos de comunicação, enfim, serão emissoras de rádio, emissoras de televisão, as redes sociais, todos estarão a serviço, multiplicando e levando a fé e a devoção a Caravaggio na nossa maior festa, na festa religiosa mais expressiva de toda a Serra Gaúcha. Nós vamos agora ao nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro. Em seguida nós voltaremos, estaremos conversando com a irmã Nelly Basso. Ela integra a equipe da catequese da nossa diocese e também a equipe diocesana de pastoral. Tem uma nova proposta para a nossa catequese, também alinhada, sintonizada com o momento. E ainda teremos uma breve participação de Dom Alessandro ou de Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, que falará sobre a importância de continuarmos, quem tem condições, a doar alimentos, porque muitas pessoas estão passando necessidades alimentares. Fiquem ligados, a gente retorna em seguida. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Conforme combinado, já estamos de volta com o nosso Ponto de Encontro, o nosso programa semanal com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Fica a nossa gratidão à TV Canção Nova por nos abrir esta janela e possibilitar que a gente possa também mostrar um pouco do que acontece na nossa Diocese de Caxias do Sul. Seguimos com o programa destacando a catequese na Diocese de Caxias do Sul. Tem uma nova proposta elaborada no ano passado. Esta proposta está muito identificada com o momento que estamos vivendo.
Não se perdem os princípios da Igreja Católica, mas se acaba ajustando os caminhos também face à realidade. É uma proposta muito chegada, muito identificada com a experiência e a vivência familiar, e uma proposta que visa aproveitar também os meios tecnológicos. A irmã Nelly Basso, que integra a equipe diocesana de pastoral e também coordena a catequese na nossa Diocese de Caxias do Sul, nos explica o que é esta nova proposta que foi implantada no ano passado e que já está em prática para toda a caminhada da nossa catequese. Essa nova proposta é vivermos o momento presente, não nos distanciarmos da realidade que ela está, seguimos praticamente os mesmos elementos catequéticos, o mesmo processo, porque isso não pode mudar, a doutrina não pode mudar, a experiência de fé e o encontro com Jesus Cristo não pode mudar. Apenas nós estamos mais reservados em nossas famílias, dando mais atenção a uma catequese que seja familiar, mas sempre com o olhar na comunidade. Então, aqui há um trabalho de mão dupla entre a família, que vai ao encontro das suas necessidades, e também das comunidades, que vão ao encontro do povo e das necessidades das famílias, sobretudo hoje, diante dessa pandemia. Então, eu acredito que todo esse novo é justamente fazer um aprendizado e nos adequarmos justamente a essa nova modalidade, onde nós precisamos entender que não é o fundamental, mas nós precisamos dos meios de comunicação social, aonde nós possamos também fazer uma caminhada de fé e fazer uso disso. Então, nós estamos buscando na Diocese, através de todos os meios, e temos dentro da página da Diocese criado, inclusive, o portal de iniciação à vida cristã, tratando de deixar ali todos os vídeos necessários e solicitados também, formações para os catequistas, formação para os pais. Sempre que há alguma transmissão que é importante, algum programa que é importante, tanto para os catequizandos, famílias, catequistas, nós tratamos de informar, sobretudo, os catequistas, sobretudo os coordenadores de catequese, na qual nós temos o contato de todas as paróquias, e fazer chegar para as famílias. E se tem tido uma resposta muito positiva. E se nós vamos verificar, porque muitas vezes eu verifico diferentes formas de comunicação das paróquias, por exemplo, através do Face, uma missa, uma celebração, quanto é significativa a participação das famílias, muitas visualizações, que isso nos dá também uma pauta de que há uma necessidade e há uma resposta. Nós não sabemos por onde tudo isso vai nos levar, mas estamos tratando de nos preparar, tratando de também ser muito abertos diante dos desafios da comunicação, tratando de fazer chegar a evangelização em todos os meios, da forma que for possível. Por isso que nós deixamos muita autonomia para as paróquias se organizarem. Claro, sempre dentro daquilo que é o processo de iniciação à vida cristã, porque não se trata simplesmente de fazer os sacramentos da Eucaristia e da Crisma. Há necessidade de um conhecimento, de uma vivência, de uma experiência, de um caminho. Sem dúvida, esse caminho ele é feito com a colaboração de todos. E parece que nós estamos tendo esse entendimento, mas também precisa deixar claro para a população de que não é simplesmente preparar para o sacramento da Eucaristia e da Crisma. É necessário fazer um caminho de fé. Então, aquilo que foi construído e aquilo que nós tratamos de informar é exatamente isso, né? Que seja um processo vivido na fé. Pois é, não mudaram os valores, os princípios da fé, mas o que acaba se adequando são os caminhos, os meios e cada vez mais o envolvimento das pessoas. Basicamente está alicerçado em cima de tudo isso, né, irmã Nelly? Sem dúvida.
Exatamente isso, né? Porque continua sendo, o Pai Nosso continua o mesmo, a Ave Maria a mesma, a missa continua com a mesma estrutura, mas simplesmente através de outro meio. Há muitos escritos referentes a essa nova postura da Igreja em relação a toda a pastoral, enfim, toda a liturgia, a catequese, os serviços que são vivenciados nas paróquias, nas comunidades, mas todos eles se encaminham justamente para que sejam um encontro, e esse encontro não só a partir das vivências e valores que nós recebemos lá no berço e ao longo de nossa formação, mas sim, eles são também avaliados pelo próprio Papa. O Papa também continua nos colocando e se coloca muito aberto aos meios de comunicação, mas também sempre dando esse toque de vivência dos valores, de abertura, de comunhão, de chegar até o outro. Mas também ele afirma que, embora o mundo virtual chegue até nós com todas as possibilidades e com todas as facilidades, o encontro não deixa de existir e a comunhão não deve deixar de existir. Ela deve ser esse caminho que nos coloque no momento em que nós tivermos possibilidade de ir ao encontro do outro de uma forma ou de outra, presencial, esse é o caminho. É verdade, irmã Nelly, e que bom que temos esta proposta também aproveitando os meios tecnológicos. Claro que a gente não deve perder a essência que é Jesus Cristo, enfim, toda esta caminhada de iniciação à vida cristã, mas aproveitando todos esses momentos, estas oportunidades que a própria realidade nos oferece. E a Diocese de Caxias do Sul também dando um passo à frente com toda esta caminhada na catequese e o processo de iniciação à vida cristã. O programa Ponto de Encontro segue e agora traz a palavra do nosso bispo diocesano Dom José Gislon. Infelizmente, ainda muitas pessoas estão passando necessidades alimentares na região da Diocese de Caxias do Sul. Famílias que não têm condições de colocar um pedaço de pão à mesa ou de oferecer uma refeição pelo menos um pouco digna para a família e para os filhos. É nesse contexto que a Igreja Católica e também o bispo diocesano Dom José Gislon faz um apelo à comunidade católica para que continue fazendo doações de alimentos não perecíveis. De acordo com Dom José, a sociedade, neste momento, precisa ter a face da solidariedade e da ajuda. Eu penso que esse momento, novamente, ele atingiu uma realidade muito difícil, porque tivemos um aumento muito forte do custo dos alimentos, tudo isso que envolve a cesta básica, o que envolve também a manutenção da dignidade da vida das famílias. Com isso, as pessoas, mesmo que ganhavam pouco, perderam essa capacidade, por assim dizer, né, pela situação do aumento, de poder partilhar com mais generosidade alguma coisa com as pessoas que têm necessidade. Mas mesmo diante de tudo isso, as pessoas têm se mostrado generosas e, na medida do possível, têm partilhado também, não com tanta intensidade como foi no ano passado, mas com aqueles que também precisam da nossa solidariedade no campo também da partilha de gêneros alimentícios para afrontar todo esse contexto de desemprego ou de falta, digamos, de assistência social em algumas realidades. Eu acho que o olhar da sociedade, ele deve ter sempre esse princípio também da solidariedade. Ser solidário com o outro, com a dor do outro, sentir a necessidade do outro próximo da gente também, porque nós podemos ter muitas ideias, mas as pessoas têm necessidades concretas, né, e precisam justamente de algo que lhes dê garantia de continuar vivendo, né, e acima de tudo vivendo com dignidade. Então o princípio da solidariedade, da partilha, é um apelo muito forte também nesse tempo da Quaresma, que nos fala justamente da oração, do jejum, da esmola, nesse princípio da solidariedade em defesa da vida.
O nosso povo sempre é muito generoso, muito solidário, e creio que não vai se fechar diante de tudo isso que está acontecendo, ou não vai fechar nem os olhos da mente, nem os olhos do coração, para ver que precisa partilhar, para que os outros também possam viver e viver com dignidade a vida, mesmo nesses tempos difíceis. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Novamente, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que nos prestigiaram na edição de hoje do Ponto de Encontro. Foi muito bom ter estado junto com todos vocês. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do Ponto de Encontro. Quero lembrá-los, vocês podem acompanhar esta edição do Ponto de Encontro diretamente no aplicativo Canção Nova Play, na palma da sua mão, no seu computador ou no seu notebook. Você tem acesso, poderá rever, assistir novamente o Ponto de Encontro. E também não esqueça, aos domingos, 11 horas da manhã, nós temos compromisso aqui com a TV Canção Nova Rio Grande do Sul e demais plataformas digitais do Santuário de Caravaggio com a Santa Missa. É a nossa igreja doméstica, em família. Vamos nos unir na oração, vamos nos unir na devoção a Caravaggio, e Nossa Senhora nos aponta sempre para o seu Filho, para Jesus Cristo. A todos, uma excelente semana. Cuidem-se, a pandemia continua bastante forte. Cuidar-se, acima de tudo, é um gesto de amor. Use máscara, higienize as mãos com álcool gel e evite também a aglomeração de pessoas. Façamos a nossa parte, sejamos responsáveis com a situação. Que Nossa Senhora de Caravaggio nos acompanhe ao longo desta semana, que a padroeira da nossa Diocese de Caxias do Sul esteja à nossa frente para abrir o nosso caminho, ao nosso lado, para caminhar conosco, atrás de nós para nos proteger e acima de nós para nos abençoar. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.